Fala galera! Há 50 anos atrás, Garrincha estreava pela Olaria. Nós do Dia e Noite da Bola viemos aqui contar essa história para vocês. O que é o Olaria para o senhor? O Olaria, se eu pudesse definir em poucas palavras, é o DNA. Né? Isso aí vem de família mesmo, como acontece com outras pessoas. Né? O meu avô paterno, né, foi diretor náutico do Olaria, isso nos anos 20 ainda, quando o Olaria tinha pouquíssimo tempo de existência ainda. Né? O meu pai depois ocupou diversos cargos, chegou a grande benemérito. Tá? Eu herdei isso e tem ainda os meus sobrinhos que estão aí, vão aos jogos, né, meus irmãos. De maneira que é uma coisa que vem mesmo de família. A gente desde cedo aprendeu a gostar, a amar o Olaria, né? E também nessa luta que eu costumo dizer que é uma resistência. E a gente sabe que um dos grandes homens que tiveram aqui no Olaria, se eu pudesse falar um pouco desse, se fosse o Álvaro da Costa Melo. Álvaro da Costa Melo é o patrono do Olaria, está no nosso estatuto, né? E o Álvaro da Costa Melo, ele chegou a ocupar a presidência em dois momentos assim, que foram assim, muito significativos, né, até decisivos na história do clube. Né? O primeiro foi na época da construção do estádio. Quando o nosso estádio foi inaugurado em 1947, o presidente do clube era o Álvaro da Costa Melo. Tá? Mas há um detalhe importante, todos sabem que o Álvaro da Costa Melo era um empresário e ele se notabilizou na região da Leopoldina como um grande construtor. Né? Ele nunca escondeu, né, o fato de ser olariense, até nos prédios dele, que são todos azul e branco, né? Os prédios que o Álvaro da Costa Melo, Seu Melo, como a gente sempre chamou, né? Então ele foi o presidente do clube em 47, quando o estádio foi inaugurado, né? Mas ele não era só presidente, ele era um mecenas, que ele botava dinheiro no clube, né? Tanto que quando correu a lista para contribuir para fazer o estádio, ele foi o primeiro a assinar, né? Então aquele momento foi importantíssimo. E o outro momento do Seu Melo no Olaria, como presidente, foi no grande time de 1971, que chegou em terceiro lugar no campeonato estadual, atrás de Fluminense e Botafogo. Lembrando que Fluminense e Botafogo naquela época tinham vários jogadores que tinham ido para a Copa de 70. Se não foram titulares, eram reserva, né? Tinha o Paulo, o Félix, goleiro, tinha o Jairzinho, né? E o Olaria chegou em terceiro lugar, né? E o Seu Melo era o presidente do clube. Fora isso, em todos os momentos, o Seu Melo sempre chegou junto, ajudou o Olaria, né? Tem uma estátua do Seu Melo lá na entrada do social, do salão social, tá? Então o Seu Melo, basta dizer que ele é o patrono do clube e está eternizado no nosso estatuto com esse título, né? Sim. Aproveitando o gancho desse time de 71, em 72 o Garrincha chega no Olaria. Qual foi o contexto? Por que o Olaria queria justamente trazer o Garrincha? O que acontece? Na verdade, a chegada do Garrincha no Olaria, naquela ocasião, serviu como um alento para os torcedores do Olaria. Por quê? Porque o que aconteceu em 71? O Olaria fez um timaço, um dos melhores times que o Olaria já teve na história. Só para você ter uma ideia, o campeão de 71 foi o Fluminense, mas o Olaria não perdeu para o campeão. O Olaria jogou duas vezes com o Fluminense, foi um empate em 0-0 e outro empate em 3-3, num dos jogos assim mais sensacionais que o Olaria já fez no Maracanã, né? Mas aí qual foi o contexto? Apesar de tudo isso em 71, o Olaria foi vítima de um grande golpe. Um dos golpes que o Olaria sofreu em sua história. Por quê? Porque naquela ocasião, o campeonato estadual qualificava para o campeonato brasileiro. E os 5 primeiros colocados do campeonato carioca deveriam ir para o brasileiro. O Olaria era terceiro colocado. Então deveria ir para o brasileiro. Em cima da hora, quando o campeonato ia acabar, foi criado o critério de renda. Tem que ter renda para ir para o campeonato. Só que só faltava uma rodada. Faltava um jogo para o Olaria. Mas que renda que o Olaria fazia? E mais, o último jogo do Olaria nesse campeonato foi Olaria e Flamengo. O Flamengo já não tinha mais condição de ser campeão. Tá? E o Olaria também não. O máximo que o Olaria poderia ter chegado era no segundo lugar. Aí que apelo esse jogo teria para dar uma renda para levar o Olaria para o campeonato estadual? Foi aí que a empresa de eletrodoméstico, o Ponto Frio, né,
comprou 800 milhões de renda, que seria o suficiente para o Olaria se posicionar pelo menos na 5ª posição. Né? Porque no dia seguinte teria Bangu e América, eles não chegariam a esse patamar de renda. Né? Então o Olaria tinha classificação por critério técnico e tinha a renda que eles mudaram em cima da hora o regulamento. Só que ainda assim fizeram uma safadeza com o Olaria e não levaram o Olaria para o Campeonato Brasileiro. Isso foi uma coisa tão sentida aqui no Olaria que o seu Melo, presidente, renunciou à presidência. Uma das grandes críticas que os jornais faziam na época é que, além do porte físico do Garrincha, que não era mais o mesmo, eles criticavam o Olaria, que o Olaria, justamente quando ele chegou, ele botou o Garrincha para treinar fisicamente e não, parece que o Olaria fez uma excursão e não levou ele. Isso é verdade? Olha só, o Olaria fez várias excursões pelo Brasil nessa época. Várias. Se você for ver a lista de jogos, teve alguns jogos, eu não recordo exatamente esse ou aquele, quais exatamente, mas em alguns jogos o Garrincha não foi, mas o Garrincha era uma atração, né? Então, por exemplo, tem uma foto ali na entrada, que foi em Juazeiro do Norte, um jogo, tá lá o Garrincha, tá? Teve outro em Ribeirão Preto, tava lá o Garrincha. Por algum motivo pode o Garrincha não ter ido nessa ou naquela excursão, né? Mas foram todas as excursões pelo Brasil, tá? A própria condição física dele não permitia que ele jogasse todo o tempo. Eu, sinceramente, eu não recordo um jogo que o Garrincha tenha jogado os 90 minutos. Acho que isso não aconteceu, tá? Mas o momento era aquele, né? O Olaria, de uma certa forma, estava se reabilitando, né, para aparecer mais depois do que sofreu em 71, aquela injustiça. Mas, de uma certa forma, também o Olaria reabilitava o Garrincha, né? Porque o Garrincha vinha de uma condição aí o governo estava acolhendo ele, deu um emprego no Instituto do Café, ele tinha chegado da Itália naquele momento, com a Elza Soares, né? E ele conseguiu jogar no Olaria, foi um contrato só de 6 meses, foi de fevereiro a agosto, né? Mas foi o suficiente para o Olaria ser inscrito, né? Nas páginas da história mundial do futebol, porque quem teve Garrincha, né? Entrou na história do mundo do futebol. Né? Sim. E o Olaria, de certa forma, porque nós vimos também que o Garrincha foi muito criticado por ter voltado a campo, porque ele jogava de 69, né? Foi as últimas experiências, ele chegou a jogar num jogo treino pelo Vasco. E o Olaria também foi criticado, ou o jornal na época viu como um investimento, uma oportunidade de depende da visão de cada um, sabe? Para o Olaria, isso daí, eu como Olaria, isso aí foi muito importante. Você tá entendendo? Basta dizer uma coisa, a gente pode até fazer um paralelo, né? Se eu não me engano, foi em 2005, quando o Romário já estava batendo os 40 anos. O que criticaram o Romário? Mas foi tanta crítica que já não dava... E ele jogou pouquíssimos jogos, assim. Parece que num determinado momento ele só jogava aqui no Rio, ele nem viajava mais, né? Pô, o cara foi artilheiro no Campeonato Brasileiro. Com todas as críticas, sabe? Agora, é aquilo. Eu entendo o seguinte. Nós, naquela época, não tínhamos a tecnologia que tem hoje de fisiologia, fisioterapia, nutrólogos, aquelas coisas que hoje em dia a gente sabe que influenciam e muito, às vezes até definem a condição de um atleta para ele entrar em campo, né? Nós não tínhamos nada disso. Mas eu acho que houve assim, um certo exagero também, tá? Nessas... Claro, a crítica que alguém quer fazer, tudo bem. Claro que não era o Garrincha da Copa de 62, de 10 anos antes, né? Exatamente 10 anos, tá? Mas era assim, tudo bem que a cabeça já não acompanhava o corpo. Ele mesmo falou isso em certa ocasião, o Garrincha, né? Já não dava mais, ele queria fazer a coisa, mas já não era mais a mesma coisa, né? Mas de uma certa forma, houve um certo exagero por parte de alguns que criticaram isso, né? Essa vinda do Garrincha para cá, que foi uma atração para o bairro, tá? De uma certa forma, coloriu mais o campeonato daquele ano, né? E foi importante também para o Garrincha. Jogos oficiais, foram 10 pelo campeonato, oficiais, né? E há um jogo que entrou na história aí, que foi o único jogo que ele jogou na Bariri pelo Olaria. Foi o jogo contra o Bangu aqui, tá? Que o Olaria venceu por 1-0. Ele jogando pelo Olaria na Bariri foi só uma vez, tá? Agora, ele depois... E há até um detalhe, uma ironia aí do destino, né? O último jogo oficial do Garrincha, que foi em agosto, né? Foi contra o Botafogo.
justamente o clube onde ele se consagrou, né? Foi contra o Botafogo, já jogou pelo estadual de 72. Mas oficiais foram 10. Mas nós tivemos vários amistosos, né? E ele chegou a fazer 2 gols em amistosos. Em jogos oficiais ele não marcou. Como foi a despedida dele daqui? Olha só, a despedida dele daqui, tá? Foi uma coisa assim sem grandes formalidades, tá? O Garrincha era um cara muito discreto, brincalhão pra caramba, como dizem. Eu não tive aquele contato com ele, que eu tinha 13 anos em torno disso, mas lembro bem, né? Ele era aquele cara descontraído, sempre falando uma piada, humilde pra caramba, né? Ele nem era assim, afeito a grandes homenagens, né? Não chegou a ter um jogo de despedida dele no Olaria, o contrato acabou, né? E ele se foi lá, né? Seguiu a vida dele, tá? Mas não chegou a ter, assim, uma despedida. A grande despedida dele foi no ano seguinte, em 73, com aquele jogo comemorativo, né? E ali isso eu não esqueço, que ele jogou pela seleção brasileira, né? Fez uma jogada que ele meteu a bola por debaixo das pernas, acho que era o Brunel, o lateral esquerdo do Fluminense, quase que ele faz o gol, né? Mas o que marcou naquele jogo de despedida? É que entrou um menino com cada camisa que ele vestiu e a bandeira. Estava lá a camisa e a bandeira do Olaria dentro de campo. Olaria, Flamengo, Botafogo, Corinthians, que ele jogou pelo Corinthians também aqui no Brasil, né? Então isso daí foi, a grande homenagem foi essa, né? E a renda daquele jogo foi para ele, né? Revertida para ele. Nós ficamos felizes, senhor Pedro Paulo, que fica explícito, né? A alegria do senhor de saber que um bicampeão mundial do futebol, conhecido internacionalmente, jogou no Olaria. Então isso é motivo de muito orgulho, né? Sim, um dos monstros sagrados do futebol brasileiro, né? Porque eu costumo até falar, eu sempre falo isso, aqui é o clube em que o Romário começou e o Garrincha terminou. Caramba, rapaz, isso daí, quem é que pode falar isso, né? Aí quando fala que a camisa, são mais de 100 anos de história, já são 107, essa placa aqui é dos 100 anos, né? Então o que já aconteceu, o que já passou, 107 anos a serviço do futebol brasileiro, né? Se for ver os jogadores que saíram daqui e se consagraram, nós só falamos de 2, mas tem muito mais. O Antônio Lopes como técnico foi lançado aqui. Nós tivemos como técnico do Domingos da Guia, pai do Ademir da Guia. Sabe? Enfim, se a gente for ver os outros jogadores que saíram daqui também, né? Então é um orgulho muito grande, né? Nós temos um clube de centenário, né? E que é aquilo, ainda resiste, né? Que eu costumo dizer uma coisa, tá cheio de CNPJ, de escritório aí disputando o campeonato, eles têm dinheiro, né? Mas não tem essa história e nunca vão ter. O meu futebol não acabou. Essa é a trajetória do Garrincha no Olaria.